E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à temporada 2025 do FBI Talks. Se você caiu de paraquedas, por aqui eu vou te explicar o que é o FBI Talks. O FBI Talks é o podcast exclusivo das nossas agentes do FBI Clube, que é o nosso clube de empreendedorismo para mulheres aqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar temas do universo do empreendedorismo feminino, porque como eu costumo dizer, nós mulheres somos incríveis no que a gente faz, mas infelizmente a gente não foi nem ensinada nem incentivada a aprender e empreender, e é por isso que o FBI Clube existe. Hoje, nesta entrevista, eu estou com uma pessoa muito especial, muito querida e que está deixando a sua marca de um jeito muito legal lá dentro do FBI Clube, por onde quer que ela passe. Dona Jaque Bellarmino, obrigada por aceitar o convite de estar aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço o convite, realmente é uma honra estar aqui para expor um pouquinho mais da minha vida e continuar, digamos, uma extensão do FBI, então estou muito feliz de estar aqui hoje. Felizes estarão elas depois de terminar de ouvir essa entrevista que com certeza é muito inspiradora. Eu tenho o prazer de te conhecer mais a fundo, além ainda de FBI Clube. Sei quanto sua história é inspiradora e até já pegando um gancho para você, se você caiu de paraquedas por aqui, a ideia desse podcast é o seguinte: eu, particularmente, sou apaixonada por histórias. Eu acho que a nossa história é o pilar central do nosso posicionamento, dos nossos diferenciais, e é aquilo que consegue nos conectar umas com as outras. E aí, hoje, eu trouxe aqui uma pessoa que tem um propósito incrível e uma história inspiradora para dividir com vocês. Jaque, eu quero que você comece contando quem é você, até a gente chegar no que exatamente você faz hoje. Se você quiser se apresentar só brevemente para a gente voltar essa história e depois caminhar um pouquinho adiante. Combinado. Bom, eu sou Jaque Bellarmino, eu sou uma filha única, trabalho com óleos essenciais. A Jaque nasceu em São Bernardo do Campo, depois a família retornou para o interior de São Paulo, em São Miguel Arcanjo, onde eu tive toda a minha infância até a minha adolescência. Depois disso, fui fazer faculdade em Sorocaba, administração e marketing, onde eu comecei a viver um mundo independente, e aí começam as coisas a acontecerem na vida da Jaque. E hoje eu sou uma pessoa extremamente realizada, com uma família linda, que é a Verônica, minha filha, e o meu marido Matheus, que fazem aí o meu propósito de vida fazer mais sentido. Arrasou. Jaque, você trabalha com os olhos do Terra hoje. Sim. Você diz que você é ponte na vida das pessoas para que elas tenham acesso a do Terra, e eu nos bastidores já te disse que do Terra talvez seja ponte para um propósito maior que você tem. Mas antes de a gente falar especificamente sobre isso, queria que você contasse um pouco de como era a sua jornada profissional antes, né? Como o do Terra entrou na sua vida, quais foram os benefícios, como que te transformou tanto até você realmente construindo essa jornada. Legal. Bom, eu sempre trabalhei CLT, então desde a época da faculdade fui contratada em uma escola de idiomas para trabalhar. Depois entrei nas indústrias, né? Indústria alimentícia, depois indústria química. Fui ali me desenvolvendo de forma profissional, aquele sonho cultural, né, de que nós temos que fazer uma faculdade, ter um emprego em uma multinacional, que isso era o sucesso, isso era ser bem-sucedido na geração dos nossos pais e dos nossos avós. E assim foi acontecendo, foi tudo fluindo positivamente, com muito esforço, e com o passar dos anos, as coisas foram mudando, né, o foco e eu acho que o nível de informação também, né, a gente conseguia ter mais clareza do que é bom pra gente e não apenas aquilo que é dito como regra geral, né, e aí trabalhando com CLT, entrou a pandemia que veio, acho que para desestabilizar a vida de todo mundo, então entendendo que o status quo foi quebrado, os óleos essenciais eles entraram nesse momento na minha vida, em meio à pandemia, todo mundo de home office, há meses, com medo do que poderia acontecer, vendo uma cena de guerra, basicamente, na televisão, e não era filme, e não era uma minissérie para a gente poder desligar e fugir daquilo, era a realidade. Então isso me desestabilizou muito, e eu comecei a me ver fora do meu eixo, né? Eu já não era mais a mesma pessoa, eu estava me fortalecendo para manter a visão das pessoas como se eu estivesse bem.
A gente sempre tentando colocar a organização das coisas, motivar o time, né, que eu trabalhava, mas por dentro eu estava esfarelando, né? Eu costumo dizer que a gente nunca julga o livro pela capa justamente por isso, porque eu estava ali me colocando como forte para conseguir suprir as necessidades e manter minha mãe, minha avó, meu marido tranquilos, que estava tudo bem, e ser esse ponto central ali de confiança, mas por dentro eu não estava, eu estava totalmente desestruturada porque eu estava com muito medo. O medo das incertezas, né? A gente não tinha certeza nem do amanhã, então a gente nem enxergava aquilo que a gente estava guerreando. Então foi muito complicado, e daí eu falei, preciso de algo que me tire, que me dê uma luz, porque eu estava afundando num poço de crise de ansiedade, de insônia, de taquicardia, de angústias. Para você ter noção, eu dormia e eu não dormia, na verdade, porque minha cabeça não parava. Eu sempre tive um sono tranquilo. Meu marido diz que eu fazia uma reunião, que eu estava brigando na situação, então eu estava extremamente agitada e fora de mim. Então, diante disso, encontrei os óleos essenciais como uma alternativa de tratamento antes de ir diretamente para a alopatia, para um tratamento psiquiátrico convencional, porque é de extrema importância, porque eu estava doente. O emocional fica doente, não é só uma dor física que é doença, né? E daí eu comecei a buscar na internet e através do Instagram eu achei a Jéssica Dias, de Essentials, que hoje é uma das pessoas que me norteiam lá dentro da Doterra, explicando sobre os óleos essenciais e que isso poderia ser uma alternativa extremamente possível de eu sair das crises que eu estava tendo de uma forma mais leve, menos agressiva para o meu organismo e que me trariam benefícios colaterais. Então foi assim que eu conheci os óleos. Como é que foi? Queria que você falasse um pouco mais profundamente disso. Quando você decidiu começar a fazer uso, começar a incluir isso na sua rotina, como é que foi? O que você sentiu? Quais foram as chavinhas que foram virando aos poucos? Porque eu sei dessa história nos bastidores e eu sei quanto isso realmente foi visceral para você, né? Ele te encantou de dentro para fora, começou fazendo transformações de fato nos problemas que existiam, para depois se tornar realmente uma possibilidade de trabalho e tudo mais. Eu acho que isso é importante de trazer para as pessoas, porque para além de incentivar e falar sobre empreendedorismo, tem muita gente passando hoje pelo que você passou lá atrás, talvez, né? Talvez não, com certeza. Infelizmente, né? Mas com certeza a gente tem, porque é uma coisa que foi, assim, só aflorada pós-pandemia, né? Então, assim, a gente sabia que tinha, mas muitas feras internas saíram após esse período aí que foi bem complicado. Mas como que foi a minha introdução com os óleos essenciais? Então, eu conheci os óleos através do Instagram. O meu marido tomou frente, eu falei, vou esperar virar o cartão, né? Coisas que a gente faz normalmente. Vou esperar virar o cartão e vou adquirir um kit, porque se tudo isso que está sendo dito é verdade, eu tenho aí a solução dos meus problemas para que eu consiga buscar outras ajudas, porque realmente eu estava perdendo a alegria de viver. E isso era muito distante do que eu era como pessoa. A partir daí, eu mostrei para o meu marido, ele falou, nossa, que legal, nunca vi isso também, porque o máximo que a gente tinha visto era aromatizadores, cheiros para o ambiente, para ficar confortável, aconchegante. E aí ele pegou e tomou frente. Eu falo assim, algumas pessoas leem isso como romantismo. Eu leio isso como preocupação de que a mulher dele estava ficando louca. Meu Deus, eu tô perdendo Socorro! Socorro! Me manda esse kit logo pra cá pra ajudar minha esposa que tá afundando, né? Agora a gente ri, mas na hora era de chorar. E daí ele tomou frente, encomendou o kit e eu recebi de surpresa o kit em casa. E ele tava viajando, ele já tinha retornado do trabalho de forma variável ali. E chegou o kit e eu, na verdade, era uma coisa que tava tão sendo como um guincho que ia me tirar daquele buraco, daquele poço que eu tava afundando, que eu comecei a chorar. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, eu não acredito que, chegou alguma ferramenta que pode me auxiliar, e eu, muito curiosa, porque eu nunca tinha usado, nunca tinha chegado perto disso. Então, a partir desse momento, eu comecei a experimentar óleo por óleo. E o primeiro óleo que eu experimentei foi o Balance.
o balance, né? Na pronúncia correta é balance, porque é americano, mas a gente fala balance porque nós estamos no Brasil e nós queremos balancear e equilibrar as nossas emoções. Então, foi o meu primeiro óleo ali que eu comecei a utilizar, entendendo ali as orientações da Jéssica que havia me passado, né? Comecei a pingar ali, meio assim, confiante, porque eu queria que isso me auxiliasse, mas meio, será? Milagres? A gente sabe Uma que gotinha? milagres acontecem, mas o que esse cheirinho vai fazer? Isso em 2020, gente, novembro de 2020. Então, eu peguei, comecei a usar gotinha na mão, fazendo a inalação, fazendo uma inalação profunda, e aquilo utilizando 2, 3 vezes ao dia. Depois eu também comecei a utilizar o difusor ultrassônico, justamente para colocar no ambiente e eu conseguir ter uma exposição ainda maior aos olhos. E a partir desse momento eu comecei a ter as sensações de que é como se uma cortina que estava fechado aqui, deixando tipo tudo escuro, tudo branco e preto, começasse a abrir e a clarear, e eu voltando a enxergar um mundo colorido. E foi assim, é uma analogia, mas é como o meu cérebro se sentia. Porque eu estava agindo apenas no automático. Eu estava fazendo aquilo que precisava ser feito porque eu sou uma pessoa comprometida e disciplinada. Mas não que eu tinha prazer naquilo que eu fazia, como eu era, aquela alegria de viver e tudo mais. E daí, na hora que eu fui sentindo, dia após dia, utilizando os olhos 3 a 4 vezes e utilizando o difusor durante a noite também, para me trazer relaxamento, para um sono mais reparador, quando eu comecei a ver que em uma semana eu estava retornando ao meu eixo, a Jaque, que gosta de brincar e que tem alegria de viver, eu falei, não é que esse negócio de óleo funciona mesmo? E aí eu fui ficando mais empolgada e mais curiosa, porque eu sabia aonde eu estava. Então, se ele conseguiu me tirar de uma posição e de um lugar emocional precário, imagina o que ele vai fazer com outras questões que podem ser muito simples e que às vezes as pessoas estão sofrendo, se debatendo por uma questão que o óleo vai auxiliar demais porque tem uma complexidade imensa. Então, foi esse começo que quando aconteceu, foi um mês ali de explorar. Explorei, comecei pelo balance, depois a lavanda, depois o peppermint, e assim fui indo para todas as questões digestivas, articulares, essa tensão, né, que a gente que trabalha muito no computador fica toda, né, cheia de nó, também utilizando os óleos para relaxamento muscular, reduzindo a minha enxaqueca, que era por tensão. Então eu fui falando assim, caramba, isso é um mundo novo. E eu fui ficando assim, encantada e cada vez mais apaixonada com tudo isso. E aí só me aprofundei no uso e em toda a minha família, todo mundo que estava na minha volta, foram pessoas que já foram experimentando e eu fui vendo a melhora na minha mãe, na minha avó, no meu marido. E daí você começa a replicar para primo, para tio, você fala, poxa, eu tenho uma ferramenta para tirar a dor das pessoas, seja ela física ou emocional. E aí, assim, eu fui me apaixonando cada vez mais e o visceral que você diz é porque isso realmente tá, eu falo assim, às vezes eu tenho dúvidas se corre sangue ou corre óleo. Porque é uma coisa que é muito natural para mim, faz parte da minha rotina e a única coisa que eu busco é duplicar isso para todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Eu fico sempre muito feliz quando eu converso com você, porque, tipo assim, é uma pessoa que dá pra sentir paixão, dá pra sentir que você realmente gosta, não só gosta, mas que você, como eu vou dizer, vive verdade, vive intensamente isso que você faz. Eu acho que uma das coisas mais preciosas que tem dentro do empreendedorismo é que traz pra gente a possibilidade de trabalhar com propósito, né? Exato. Eu queria muito que você falasse um pouquinho, até da maneira que você explicou para mim uma vez, sobre o que de fato são os óleos essenciais, falando ali da questão da natureza, porque eles são tão sábios, tão complexos e fazem tanto efeito, e porque não é uma coisa mística, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas só cheirar aqui um olhinho e tudo mais, eu queria que você explicasse para as pessoas compreenderem um pouquinho isso mais a fundo. Legal. O que são os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são extratos puros das plantas.
Então, nada mais, nada menos do que toda a imunidade da planta, tudo que a planta precisa se desenvolver no meio ambiente para sobreviver a pragas, a seca, a inundações, a calor, a frio excessivo, tudo que ela precisa se adaptar para ela continuar viva. Então, isso é a imunidade da planta. O óleo essencial é o extrato puro desta imunidade. Na prensagem a frio, a planta vai ter ali condensado, né? Toda a pureza do óleo essencial vai estar ali, toda a sabedoria divina que eu falo, porque quem criou as plantas foi Deus, então temos a sabedoria divina em um frasco. E indo terra, né? Porque eu não falo sobre todos os óleos essenciais. Eu me encontro e tenho total responsabilidade em representar apenas do terra pela pureza, né? Então, eu posso te dizer que aquilo que você está inalando é puro e é realmente o extrato mais puro que você vai encontrar da planta. Por quê? Ela equivale a mais ou menos 50 a 70 vezes a potência de uma planta in natura, porque na prensa a gente vai concentrar toda essa potência. Então, 50 a 70 vezes a planta in natura. Se a gente fizer uma analogia com um dos óleos mais conhecidos, que é o peppermint, que é a hortelã, uma gota do óleo essencial de hortelã equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Uau. Então, assim, se a gente for falar assim, poxa, eu quero o grau terapêutico da hortelã na questão expectorante, digestiva e tudo mais, analgésica, eu vou tomar 28 xícaras de chá para chegar perto disso, para esse grau terapêutico? Não, né? A gente nem tem estômago para tudo isso. Então, a gente faz uma inalação ou a ingestão de uma gota para determinada finalidade e a gente tem toda essa potência da natureza em interação com o nosso corpo. Um outro fato muito importante para entender a eficácia, além de que quem criou foi Deus. Então, a gente não precisa questionar a complexidade, a sabedoria e o quanto isso vai beneficiar, porque nós também somos filhos dele. Então, no meu ver, a interação perfeita é por isso. Mas o que eu preciso contar para vocês é que, pelo fato de nós trabalharmos com óleos essenciais, eles são óleos, o nosso organismo, a nossa membrana celular, ela é uma gordura. Então, ela é base óleo também. Então, a interação do óleo com o nosso organismo é no nível celular, porque ela permeia, ela vai conseguir entrar dentro da nossa célula para agir, para fazer ali a função dela, seja para expectorar, seja para analgesia, seja para acalmar, seja para acelerar. Então, cada planta vai ter ali a sua funcionalidade e vai entrar no nível celular, por isso que a gente tem uma grande eficácia. E o grau terapêutico, para traduzir um pouquinho mais, é que as moléculas do óleo essencial, elas são tão pequenininhas que elas têm total interação e elas conseguem, além de permear nosso nível celular, permeia um dos lugares mais complexos do nosso corpo, que é o cérebro. Então, a nossa membrana hematoencefálica, que é o que protege o nosso cérebro, ele é permeado pelo óleo essencial, onde a gente consegue ter melhoras cognitivas, melhoras emocionais do nosso sistema límbico, que fica aqui na parte de trás. Então, são coisas que, quando eu comecei a usar, parecia mágica. Depois eu fui entender que é ciência, né? E que existem muitos estudos científicos comprovando. No Brasil, a doTERRA está há 6 anos, mas no mundo, a doTERRA existe há 16 e já vindo de um histórico de muito estudo buscando a pureza e o grau terapêutico da natureza, para que a gente consiga realmente melhorar a qualidade de vida e trazer longevidade para as pessoas. Uau, eu fico encantada, porque soa como poesia, o jeito que você fala com assertividade e de como você se importou em trazer informações que se entrelaçem desde o nível técnico, teórico, até os benefícios realmente, como eu vou dizer, que quebram as crenças das pessoas, literalmente, para que elas, né? objeções, para que elas possam realmente se permitir, já que se permitem a tantas outras coisas, né? Exato. Mas, para antes da gente caminhar nessa conversa, eu queria que você dividisse um pouquinho sobre como foi, então, essa transição entre
se autodescobrir ou descobrir como uma solução para os seus problemas, experimentar na sua família, entender e aprofundar tecnicamente para conhecer isso, até o interesse de realmente transformar isso em um negócio. Acho que eu gostaria muito que você falasse sobre o seu entendimento sobre como isso é meritocrático, como isso é potencial e como isso é legal para você. Tá. Bom, como a transição entre ser uma consumidora e depois me tornar uma consultora foi muito natural. Foi tão natural quanto o óleo essencial correndo dentro de mim na minha circulação. Foi assim, comecei a utilizar em novembro, dezembro estava a todo vapor nas minhas experiências, na minha curiosidade, nos meus estudos, entrando em todas as aulas, treinamentos, justamente de educação continuada para a gente obter informação, porque o Google diz tudo, né, gente? Então, a gente tinha que... Eu busquei fontes seguras e confiáveis para absorver um conhecimento que para mim era totalmente novo. Então, comecei a me apaixonar, vendo frutos, e quando eu vi, eu estava compartilhando com todo mundo. Então, o fato de eu querer ver o bem que estava habitando em mim, eu queria que as pessoas sentissem isso também. E eu estava compartilhando. E daí, durante o mês de dezembro e janeiro, compartilhando com todos os meus amigos, com a minha família, mesmo à distância, a gente conseguia compartilhar o óleo e a pessoa experimentava, a gente fazia orientação ali pelo WhatsApp. E daí, em fevereiro, eu falei assim, para a pessoa, né, responsável por mim lá dentro da doTERRA, eu falei assim, eu preciso entender qual que é o negócio da doTERRA, porque eu estou apaixonada por isso. É algo transformador e, assim, visionário. Não é possível que eu vivi até hoje sem isso. Então, foi, assim, uma paixão mesmo. Por quê? Não era só pela simplicidade do processo de utilizar um óleo essencial, que é muito fácil, muito simples. Qualquer pessoa precisa, sabe usar. Pela abundância que a gente consegue transbordar na vida das pessoas. Em fevereiro, comecei a entrar nos treinamentos sobre o negócio, para entender como que funcionava toda essa estrutura, né? E questões de marketing de relacionamento, porque eu sempre trabalhei CLT, então para mim era muito novidade, né? E eu falei, eu quero entender, quero conhecer. Tô na vibe do conhecimento novo, de realmente trazer aquilo para agregar. E comecei a me apaixonar, entendendo que eu já estava desenvolvendo o negócio de uma forma muito natural, mas que existe uma estratégia e que não iria piorar em nada o que eu estava fazendo. Na verdade, eu só iria ser remunerada por algo que eu estava fazendo por transbordo mesmo, né? Por querer que as pessoas se sintam bem. E aí, a partir de fevereiro de 2021, eu comecei a desenvolver o negócio em paralelo ao meu CLT, né? Então, eu trabalhava na indústria, em home office ainda, a gente não havia retornado para a empresa, e desenvolvi o negócio depois das 18 horas. E assim, comecei a desenvolver, trazer pessoas para se cuidar nesse mundo, tirar dores, tirar desconfortos físicos e emocionais, trazer liberdade para as pessoas que ficavam reféns ali de muitas terapias e muitas medicações que, na verdade, estavam desenvolvendo ali mais efeitos colaterais do que trazendo benefício. Aquela questão de tipo, nossa, eu tô tomando, mas não tá resolvendo e eu tô tendo que tomar outra para cuidar do efeito colateral. Então, isso me machucava bastante, até porque minha avó, por exemplo, é uma pessoa com comorbidades. Então, pressão alta, diabetes, questão de coluna, bico de papagaio. Então, todas essas coisas me doíam como se eu estivesse vendo a minha avó nas outras pessoas. Eu falei, poxa, a gente tá tomando um remédio para arrumar uma coisa e com outra tá trazendo desconforto, né? Então, isso foi me movendo. E aí, eu comecei a entender que o mundo da doTERRA e o formato do negócio, ele era muito meritocrático e muito justo, porque ele ia responder de acordo com o meu trabalho. E isso me deixou muito confortável, porque dentro do mundo corporativo, CLT, a gente sabe que a gente tem ali muitos limites. A gente tem muitas expectativas e muitos limites de conseguir alguma coisa, onde às vezes você dá o seu máximo, o seu melhor, não é o suficiente. E isso aconteceu várias vezes comigo, nessa longa jornada de mundo CLT. E na hora que eu me deparei com uma oportunidade onde o meu suor seria equivalente aos meus ganhos, eu falei,
É isso. É sobre isso. Fazer o bem e ser remunerado por isso na intensidade que eu quiser trabalhar. Se eu me dou mais, vai ser mais rápido. Se eu me dou menos, vai demorar mais. Mas é por mérito. Ninguém vai tirar o meu suor e o meu trabalho e toda a minha estrutura. Então, isso foi me deixando cada vez mais motivada em fazer isso acontecer. Porque é muito frustrante você dar o seu melhor e você só receber um tapinha nas costas e um parabéns, né? Então, são coisas assim que me fizeram ir digerindo essa ideia. Isso foi em 2021, desenvolvi durante todo o ano. Em 2022, eu engravidei. Aí, preparei a minha saída para a licença maternidade, organizei as coisas de uma forma responsável, né, para o mundo corporativo. E tive a minha licença maternidade remunerada, nada mais justo, por 9 anos que eu vivi nessa empresa, me doando e dando o meu melhor. E daí, no retorno disso, a maternidade faz um duplo carpado, uma cambalhota, que faz com que a gente veja a vida por outros lados, por outros ângulos, outras perspectivas. E aí as coisas começaram a pesar para mim. E cada vez mais a Doterra, que me acompanhou em toda a minha gestação, em todo o meu parto natural, em todo o meu puerpério, em todos os meus cuidados com a minha filha até hoje. Falei, gente, não tem como, não faz sentido, né? Eu buscar outro caminho a não ser esse. E aí foi quando o mundo dos óleos essenciais tomaram espaço por completo na minha vida. E eu fui uma empreendedora 100% ali, né? Para realmente a minha carreira virou aí 360 graus. E como é para você hoje? Como é que tá sendo ser empreendedora, trabalhando com propósito? A gente sabe que mesmo tendo propósito, é uma batalha todos os dias, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Como é que tem sido essa jornada empreendedora para você? Bom, desafios a gente sempre vai ter, né? Então eu falo assim, você tem que escolher o seu difícil. Qual é o difícil que você quer escolher? Sempre vão haver desafios, sempre vai ter aquilo que não vai ser aquilo que nós mais gostaríamos de fazer. Mas eu escolhi o meu difícil sendo empreendedora, porque eu sou dona do meu tempo, da minha flexibilidade, eu tenho a opção de cuidar da minha filha no momento que ela precisa, quando eu quero. Só que daí entram outros desafios. O desafio de que eu não posso só ser mãe, eu preciso ser empreendedora. Eu tenho também uma carreira e muitas pessoas que precisam dos meus cuidados para tornarem suas vidas melhores, né? Então, um desafio aí é a gestão do tempo, né? A gestão do tempo, onde a gente tem que aprender a não procrastinar de forma ativa, que isso eu aprendi com a Gabi em um aulão, que foi exatamente sobre dar nome àquilo que está ali nas entrelinhas, né? E por quê? Toda mãe quer estar, né, com seus filhos e quer estar ali presente o máximo de tempo, ainda mais com a liberdade que nós temos. Mas a gente também tem que ter uma disciplina e organização para que a gente consiga realizar tudo que precisa ser feito. Porque, afinal, o empreendedorismo é lindo, é libertador, mas é cheio de responsabilidades. E o fato de nós não termos um chefe nos mandando fazer as coisas, na verdade, nos coloca ali um pilar de autorresponsabilidade. Então, não tem como a gente ter resultados se nós não formos autorresponsáveis, porque ninguém vai mandar ou deixar de mandar. Somos nós mesmas traçando o nosso caminho com as nossas ações. Então, isso tem sido um grande desafio para mim, a gestão do tempo, mas que a cada dia que passa a gente vai se lapidando, a gente vai aprendendo, porque nós somos seres adaptáveis. É isso que a gente precisa lembrar. A gente não é uma pedra, tá ali parada, né? Chuva, sol, ela tá ali. Até a pedra, se bobear, ela muda. Se o vento é forte, ela rola. Uhum. Se cai um raio, uma outra pedra, ela racha. Então, ela muda. Então, a gente também tem que mudar. Fato. Né? Então, isso eu acho que essa minha reinvenção na questão de
eu tenho que entender que agora o meu leque se abriu. Eu sou mãe, dona de casa, esposa, sou consultora de bem-estar, sou a Jaque, amiga, que também gosta de sair, bater papo, dar risada, tomar um café. E daí a gente tem que arranjar tempo para tudo. Aí a gente fala assim, dá para comprar tempo? Não dá. Então, como que eu vou organizar as 24 horas do meu dia para que ela seja produtiva, cuidando que eu não foque só em uma área, porque a gente sabe, não vai manter todos os pratos no ar, não adianta. Não coloque isso como meta, porque esse perfeccionismo vai matar você emocionalmente. Então, você não vai manter todos os pratos, mas você se organize, se disponha que, nesse momento, você vai mais plantar no profissional e, no meu caso, profissional, sendo mãe, mas sem deixar de lado a esposa e a Jaque. Porque eu ainda existo, né? Não são só os papéis. Então, eu acho que essa é uma reflexão que tem, né, rondado a minha cabeça, se tivesse aqui girando em volta, justamente para que a gente fale, poxa, e a gente ser carinhosa com a gente mesmo, né? Porque a gente se cobra tanto, por que é isso? Por que não consegui aquilo? Puxa, não dei conta e tal. Poxa, sejamos gentis conosco mesmo, porque às vezes as pessoas também não entregam tudo que a gente esperava e a gente não é tão dura, né? Não é tão ferro e fogo. Então, eu acho que eu tenho aprendido a ser mais branda comigo, entendendo que existe um todo e que agora não é na velocidade da Jaque, que era disciplinada, comprometida, que fazia acontecer. Agora é a mãe que tem que ir na velocidade das coisas porque ela é mãe, porque ela tem outras coisas que dependem dela. E vou dar o meu melhor no tempo que eu conseguir. Isso é garantido, isso faz parte da minha essência e desde que eu criei a gota de propósito. Porque é uma gota de propósito que eu vou levando para a vida das pessoas. Então, eu acho que é sobre isso. A gente tem ânsia de fazer as coisas acontecerem o quanto antes e rápido, e a gente esquece que não só o empreendedorismo, mas a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Isso. Eu li um livro recentemente, tenho falado com frequência dele, que chama Jogo Infinito, do Simon Sinek, que é o mesmo autor do Comece pelo Porquê. Ele fala muito sobre propósito dentro dos negócios, etc. E nesse livro ele fala sobre como o empreendedorismo é um jogo infinito, que nós não podemos jogar com uma mentalidade finita. Nossa mentalidade precisa ser infinita também. O que é isso? É compreender que as coisas oscilam o tempo todo, que não existe uma única regra para esse jogo dar certo. Existem diversas formas e não existe tampouco uma chegada a um ponto final para esse jogo, né? Então é muito, muito, muito interessante e é legal a gente trazer para nossa realidade que a gente vai precisar continuar fazendo, que essa ânsia por fazer logo só prejudica a gente, né? E aí, emendando nesse assunto, queria muito que você falasse sobre a questão do propósito para além das pessoas. Eu achei muito lindo esses dias que você estava me explicando um dos pilares de doTERRA, que é uma coisa muito legal, que é a coisa do se eu me for, tudo que eu construí até aqui fica como herança, né? Uma das coisas legais. E você falou, cara, eu estou construindo um castelo para minha princesa. Minha filha é coisa que tem de mais importante na minha vida. Então, imagino que para além de fazer bem para a vida das pessoas, teu grande porquê é, ok, preciso ser uma mãe presente aqui, dar o meu máximo, o meu melhor, continuar me cuidando e cuidar da nossa família por ela, cuidar dela, mas também construir isso, porque eu sei que vai além, não só pelo que eu tô deixando, e isso eu te digo diretamente, porque eu acho que isso é incrível. Mães que tomam decisões muito corajosas e que fazem o que precisam ser feito, estão construindo um exemplo lindo para suas filhas. Haja o que houver, deixe o que for deixar futuramente, e ela tem um grande exemplo em você. Então, eu imagino que isso seja... Você vai me fazer chorar. Eu imagino, eu fico feliz com isso, porque é inspirador pra mim. Eu falo que Deus é perfeito em todos os detalhes, Jaquinha. Já falei pra você nos bastidores que a maternidade é uma coisa que ronda a minha cabeça muito, com frequência. Acho lindo, acho incrível. E Deus foi colocando no FBI Clube mulheres às quais eu pudesse contribuir de alguma maneira e que talvez elas nem saibam, mas elas contribuem pra mim também, porque eu morro de vontade, mas morro de medo. E quando eu olho vocês, eu falo, gente, isso é incrível. E sua filha tem muita sorte de ter uma mãe dessa fazendo tudo que você faz por ela todos os dias. Como que continua? Ai, meu Deus, quando fala assim, né, a gente fica
aí meio sem chão. Porque é uma coisa muito visceral também a maternidade, né? E literalmente visceral. Saiu das minhas vísceras, né? Então é algo que às vezes as pessoas romantizam, né? Mas é isso. Então é você colocar pra fora uma leoa que às vezes você achava que era uma gatinha e você não tinha noção da própria força, né? Então eu acho que as pessoas, todas as mulheres que estão assistindo, têm que, mesmo que não sejam mães, saibam que existe uma leoa aí dentro, porque a gente só vai ter total entendimento da nossa potência quando a gente for posto à prova. Mas se a gente ficar dentro da nossa zona de conforto, a gente nunca vai chegar nisso. Então, a gente precisa se provar, mas a gente precisa se expor para que isso aconteça. Então, a maternidade é uma coisa que é uma das coisas que vai trazer isso. Uma transição de carreira também vai trazer isso, né? Os desafios da vida em geral vai trazer tudo isso para fora e para você se fortalecer na sua crença e na segurança do que você é, né? Porque é muito mais do que sou uma mulher. Às vezes as pessoas realmente se menosprezam, né? Mas agora vamos retomar a pergunta, porque você falou da minha princesa, eu chorei e me perdi. Eu falei sobre essa coisa muito legal de que sobre o modelo de negócio e tudo mais. Então, o modelo de negócio me apaixonou demais, porque além da meritocracia, é muito além do produto, é muito além do óleo essencial. O que, digamos assim, o óleo essencial é a porta para que as pessoas conheçam o mundo que é doTERRA. Eu falo que doTERRA deveria ser um modelo não apenas de negócio e de empresa, mas sim um modelo de sociedade. Porque dentro desse modelo de negócio, e especificamente de doTERRA, porque existem outras empresas que trabalham com marketing de relacionamento, mas não é igual. Por quê? Existem pilares dentro da doTERRA que eu falo que ela torna a empresa uma empresa com alma. Por que ela tem alma? Porque existem pilares que vão muito além do lucro, que vão muito além dos números e do faturamento. Porque quanto maior o número, mais é o transbordo do bem no mundo. Porque a doTERRA é uma empresa global, é uma empresa americana que já está indo aí para os seus 17 anos, ela está presente em mais de 100 países. Então, quando a gente fala ela está presente no mundo e ela pode fazer o bem para o mundo, além dos óleos essenciais tratarem, cuidarem e melhorarem com simplicidade a qualidade de vida das pessoas de forma física e emocional, ela também traz o financeiro, porque é uma carreira que qualquer pessoa pode desenvolver. Porque a doTERRA ela é uma faculdade de empreendedorismo e de como a gente se desenvolve com habilidades para trabalhar em qualquer mercado. Se você não sabe nada, você chega cru, você tem ali toda uma empresa com guias, com treinamentos, com equipes que vão te suprir das informações, das regras e tudo mais, para que você se forme, se profissionalize, para você conseguir se capacitar para trabalhar com isso e melhorar a vida das pessoas e dessa forma se duplicar também. Outras pessoas também podem trabalhar com isso. Outras pessoas podem apenas se cuidar. E, enfim, é um mundo que me apaixona porque, além do óleo essencial, tem o co-impacto, que é toda a parte de sustentabilidade da doTERRA. Então, ela foi lá e mapeou o mundo inteiro para achar qual é o local de cada planta de uma forma mais nativa, com maior grau terapêutico. Ou seja, exemplificando, a lavanda vem da França e da Bulgária. A melaleuca vem da Austrália. Limão siciliano vem do sul da Itália mesmo. Aqui nós temos a copaíba na Amazônia. Os cítricos vêm do nosso Rio Grande do Sul. Então, tudo foi mapeado com o impacto da sustentabilidade. De que a gente se preocupa com a Mãe Terra. De que não é que a extração desregrada vai findar. Então, ela se preocupa e faz com que o cooperativismo inflaciona até o mercado com bons contratos com esses produtores rurais que fazem cooperativas
e que têm ali todo o suporte, não só pelo fato de serem fornecedores da Doterra, terem um pagamento mais justo pelo seu laboro, né, pelo seu manejo correto, porque a Doterra cuida de todo o manejo. Se não estiver correto, ele não se torna um parceiro da Doterra como fornecedor. Então, se preocupa de fato com a Mãe Terra. E, por outro lado, além de você ter um produto de primeira qualidade, ele cuida das pessoas que estão lá. Então, por exemplo, o frankincense vem da Somália e tem um alto índice de mortalidade, um alto índice de mortalidade infantil. As pessoas chegavam, nos 40 anos era uma coisa assim, né, máxima. E aí eles foram entender por que era, o que acontecia lá, né? Por que tanta morte acontecia naquela região e principalmente mortalidade infantil, onde as crianças não conseguiam avançar para a adolescência. E eles foram entender que era por falta de água potável. Ou seja, uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia e talvez a gente não valorize a disponibilidade. Pessoas morrem por fome, mas também por falta de água potável. Ter água suja para tomar tornavam eles ainda mais doentes, né? Por falta de higiene também, porque não tinha água para tomar, como que ia ter higiene? E as doenças rondavam ali, se multiplicavam na velocidade da luz, e aquilo foi acontecendo. E a Doterra entendeu isso, foi lá e construiu um hospital e construiu poços artesianos para mudar a realidade de toda uma comunidade e mudar a história daquele país, né? Porque realmente, a partir do momento que a gente entende a causa e arruma isso, a gente não vai ter... A gente vai ter outros problemas, lógico, mas a gente começa a avançar, a evolução chegar, digamos assim, nos anos 2000, a gente está falando disso, né? Então, quando a gente escuta, e daí em outro lugar são escolas, outro lugar são creches que precisam, para a família trabalhar, ter um lugar para deixar as crianças pequenas, hospital, aqui mesmo na Amazônia, posto de saúde, visita de dentistas, são coisas que os ribeirinhos lá que vivem no meio da floresta morriam por problemas de um canal. Então, daí a Doterra vai lá com toda a sensibilidade, além de pagar, além de dar dinheiro, não fazer permuta e barganha, como se as pessoas não tivessem dignidade por aquilo que elas estão vendendo, inflacionou, porque pagou um preço justo e levou qualidade de vida e saúde e bem-estar para quem produz e para quem extrai de forma regrada. Ou seja, cada frasco de óleo essencial que a gente compra, a gente está ajudando a outra ponta lá de que nos forneceu esse ouro, né? Porque eu falo que o óleo essencial, ele é ouro dentro do frasco. A gente não precisa ir para o meio da floresta, furar uma árvore que tem toda uma técnica de extração para ser sustentável, para conseguir extrair uma resina. Está na nossa casa. A Doterra viabiliza isso, entrega na sua casa. Isso no mundo. Então, esse co-impacto faz o meu coração transbordar, porque eu sei que eu estou fazendo bem para você quando eu pingo um óleo, uma gotinha na sua mão. Então, o meu propósito está aqui, mas eu sei que existe um propósito totalmente relacionado com o meu propósito de levar o bem desde a entrada, da onde veio a nossa matéria-prima, que é o óleo essencial. Então, isso me transborda e me faz cada dia mais grata por essa empresa ter cruzado o meu caminho e hoje eu ser parte dela e estar cada dia trazendo mais pessoas para se cuidarem e para também se desenvolverem como profissionais e encontrarem esse mundo lindo de sustentabilidade. Tem o Healy Hands também, que são programas sociais que apoiam tráfico humano, mortalidade infantil, tráfico de crianças, exploração sexual. Então, questões, quando aconteceram, né, infelizmente, essas guerras, tudo isso, né, refugiados. Então, a Doterra sempre está envolvida nessas ações. A nossa mesmo aqui no Rio Grande do Sul, por conta das chuvas. Então, uma empresa que se preocupa com o ser humano e que tem uma tranquilidade de dizer que ela é um capital fechado, ela não é um capital aberto, para não ter que se preocupar em prestar contas para acionistas. Porque a partir do momento que vira só dinheiro, ela perde o propósito de curar o mundo. Então, por isso que a gente
tem assim uma tranquilidade de que não vai mudar o propósito da nossa empresa e a gente se sente parte disso porque a gente se sente abraçada realmente pela alma da Do Terra. E é muito incrível tudo que eles conseguiram construir, assim, em termos de cultura mesmo. É uma coisa que, ouvindo você falar, me encanta muito, porque poucas empresas conseguem se manter, como é o caso de Do Terra, com a liderança ali igual, desde sempre, enxuta, sem influência, não abrir mão de alguns valores que realmente são inegociáveis, que eles sabem que se fugisse das mãos, talvez perdesse ali tudo que eles construíram e o quanto isso, de fato, é a construção de um legado, né? Realmente imagino que poder participar deva ser muito satisfatório, até porque alimenta seus valores enquanto ser humano. Eu acho que deve ser um grande prestígio conseguir chegar nesse lugar. Hoje, óbvio, todo mundo que empreende para construir isso. Até fazendo um merchan para outra empresa que não é a minha. Quando a gente começa para empreender, a gente precisa construir tudo isso do zero. A nossa cultura, a nossa rotina, as regras da nossa empresa, monetização, produto, sistema de escala, o que vai entregar, quem vai atender. Quem tem essa possibilidade de empreender, o desejo de empreender, mas não sabe o que fazer, Do Terra entrega um sistema pronto, que já funciona, que te ensina, que te educa, que traz outras pessoas, como se fosse de fato uma empresa, entre todas as aspas, um CLT, que você entra com tudo pronto só para replicar aquilo que acontece, só que num sistema onde você entra e empreende literalmente. Então, uma grandíssima oportunidade, realmente. E olhando do lado de cá, como alguém que não faz parte, né, como vendedora, mas que consome os produtos a partir de vocês, é um exemplo de construção de empresa, de negócio, porque esse se corromper ao longo do tempo e se perder, muitas vezes não é nem falta de caráter, mas é complicado porque você precisa se adaptar, você erra aqui, acerta lá, então ter essa solidez e numa empresa que funciona, que é tão jovem, que a gente consegue tipo modelar e adaptar para trazer crenças positivas para o nosso negócio, é muito bacana. Eu sou muito curiosa, como você falou, com isso, e sempre pesco o que é muito bom para mim, incentivo que as pessoas façam o mesmo. É maravilhoso. E a gente ter toda essa base, né? Toda essa base sólida e ser independente. Por quê? Eu tô ali com o meu CNPJ, né? Então, se eu não cumprir com um requisito básico, que é mínimo para quem empreende, que é o meu custo fixo mensal baixíssimo de consumo para cuidar da minha vida, eu não tenho mais nenhum vínculo com a empresa. A partir do momento que eu produzo, eles vão arcar com todos os custos, com todos os impostos, tudo corretamente. Então, é uma coisa assim que te encurta muito tempo e você entra com o que você precisa entrar. Com a sua vontade, com a sua determinação, com a sua curiosidade, disposição e se você quer realmente se sentir bem, fazer o bem e transbordar isso na vida das pessoas. Porque, no meu ver, a nossa missão de vida é servir. É sobre servir. O que você está servindo é a variável. Mas você está servindo. Eu sirvo na sua vida para te ajudar com os óleos essenciais, para te tirar uma dor, para te tirar um desconforto, ou seja, até para ser a ponte para que você conheça essa oportunidade e também se encontre com uma profissional que queira fazer o mesmo que eu faço. Uhum. Né? Então, que você se encontre, que você se descubra nesse... né? Porque às vezes a gente... É aquele tipo de coisa. Talvez eu estava naquele mundo do CLT porque eu não conhecia isso. Porque talvez se eu tivesse conhecido antes, eu teria mudado antes. Por quê? Pelo meu raciocínio lógico, é o que faria muito mais sentido. Então, é muito importante as pessoas saberem que existe, né? Existem estruturas para que a gente continue sendo independente, mas que a gente tenha uma base sólida para nos dar apoio, para nos desenvolver como ser humanos, porque muito além dos olhos, eles nos desenvolvem como ser humano e nos formam profissionais para a vida. Então, isso me apaixona e eu acredito que quanto mais clara eu for na minha comunicação, mais vidas eu vou conseguir transformar e quanto mais vidas eu transformar, eu acho que a minha missão a minha gota de propósito vai estar cada vez mais perto de entregar o seu propósito. Não tenho a menor dúvida disso. Jaquinha, como eu a chamo carinhosamente, pra gente caminhando pro final, um conselho que você daria para essa mulherada empreendedora que nos segue e nos ouve? Nossa, um conselho, né? Que responsabilidade, né? Bom, a única coisa que eu posso dizer com total clareza e convicção
é que você seja verdadeira consigo mesmo. De que você não siga caminhos porque tá na moda ou porque alguém falou que faz sentido, mas que não transbordam o seu coração. De que você se cansa de trabalhar e você não está satisfeito. Porque eu estou na maior correria na minha vida e sou muito grata. Porque um dia eu orei por tudo isso. E hoje eu tô transbordando aquilo que eu realmente pedi para Deus, só que numa proporção muito maior, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, seja verdadeira consigo, esteja abertos a conhecer coisas novas. Às vezes, se a gente fica mais no mesmo, a comodidade às vezes aprisiona, né? Então, eu acredito que o se acomodar, eu já conheço isso, eu vou ficar dessa forma, talvez isso possa custar tantos anos da sua vida. E o diferente, o novo, o se arriscar um pouco, possa mudar numa proporção que você fala assim, poxa, igual eu. Se eu tivesse chegado antes, eu estaria em outro patamar. Mas não é sobre cedo ou tarde. Eu acredito que tudo tem um momento certo, todo propósito. Nada acontece por acaso e nem se atrasa. Na verdade, é a gente que está sendo preparado para receber toda a abundância e prosperidade que Deus nos proporciona. Então, se abra e venha para viver uma gota de propósito. E se você precisar de clareza, eu vou ter o maior prazer em te auxiliar para você conhecer, através do mundo dos óleos essenciais, um caminho de leveza e de bem-estar comprovado cientificamente. Uau! Eu amei! Jaque, amei nosso bate-papo, como sempre. Cada vez que eu me conecto com você, eu me inspiro um pouquinho, não só com a sua jornada, mas com a sua força, com o quanto você se empenha com as coisas, com a sua curiosidade, com o fato de você estar sempre em movimento. Eu falo que o FBI Clube é diferente depois que você entrou, porque você é uma das pessoinhas que incita movimento lá dentro. Eu fico muito feliz por isso, porque movimento gera movimento e que você consiga multiplicar cada vez mais esse seu dom, teu propósito na vida das pessoas e consiga ajudar cada vez mais outros seres humaninhos. Obrigada por ter aceitado o convite, por essa troca incrível. Eu que agradeço. Não tenho nem palavras para descrever o prazer que é estar aqui hoje e espero tocar no coração de muitas pessoas aí para encontrarem o seu propósito, porque eu tenho a minha gota de propósito. Ai, maravilhosa. Gente, todas as redes sociais da Jaque vão estar aqui na descrição. E se você é de Jundiaí ou regiões próximas, me deixa fazer o convite agora de que você venha conhecer o FBI Clube. Se você for mulher, empreendedora, esteja em transição de carreira, vem conhecer presencialmente, que é esse monte de mulher doida, empreendedora, algumas mães, mas todas nós querendo fazer acontecer, querendo fazer a diferença e buscando ser melhores, não só por nós mesmas, mas pelas nossas famílias, pelos nossos negócios, pela sociedade como um todo, porque eu acredito nisso fielmente. Então, fica aqui o meu convite para você. Mais uma vez, muito obrigada, Jaquinha. Eu que agradeço. Um beijo grande, um beijo para você. Não deixe de assistir os demais episódios, além dessa entrevista incrível aqui no canal, tá? Um beijo e até mais. Tchau!